Uma das motivações para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, uma importante motivação, é a confirmação profética, o cumprimento das profecias messiânicas no Senhor Jesus Cristo, no personagem Jesus Cristo. Vemos uma cena que está em Lucas 24, versos 36 a 49. Jesus aparece aos discípulos depois da sua ressurreição. Os discípulos estavam comentando no cenáculo, estavam reunidos, estavam comentando o encontro que tinham tido com Jesus no caminho de Emaús. E Jesus se apresentou entre eles e disse: paz seja convosco. No primeiro momento eles se espantaram, eles ficaram com temor. Seria um espírito? Mas agora Jesus se identifica, mostra as mãos e os pés, as marcas nas mãos e os pés. Fale, coloque a mão, vejam. Jesus se identifica e agora eles têm muita alegria e não acreditavam por conta da alegria. Veja, no primeiro momento eles não acreditavam por causa do medo e depois não acreditavam por causa da alegria. Como conosco, às vezes falamos, não, isso não pode ser verdade. É tão bom que não pode ser verdade. E dessa forma eles não acreditavam. Veja o parágrafo da nossa lição. A princípio, os discípulos não creram por medo. Então, quando viram Jesus e tiveram certeza de que ele estava vivo, não creram por causa da alegria. Você já sentiu que algo era bom demais para ser verdade? Foi essa a experiência dos discípulos e dos outros que estavam no cenáculo. Não dava para crer em tamanha alegria, não dava para crer tamanha alegria a ressurreição e a presença do Senhor Jesus Cristo agora em vida. Mas agora tem um diálogo durante a refeição que eles vão tomar lá no cenáculo. E como se dá esse diálogo? O Senhor Jesus vai mostrar para ele um fundamento da fé, o fundamento profético da fé. Está escrito. Jesus ia mostrar agora provas documentais, vamos dizer assim, de que ele realmente era o Cristo da profecia. Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhes suas cicatrizes e comer o peixe diante deles. Ele os conduziu à palavra e mostrou o fundamento profético da sua obra e do seu ministério. Não importa quão grande fosse a experiência que tivessem com ele, Jesus ainda queria que a fé deles fosse fundamentada na palavra de Deus. Por que, irmãos, a fé devia ser fundamentada na palavra de Deus? Porque aquela aparição de Jesus, aquele encontro com Jesus, eles poderiam se esquecer depois de alguns anos, outras gerações não saberiam mais, não teriam a lembrança e a certeza desse encontro. Mas o Senhor Jesus estava agora fundamentando a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição no documento escrito da palavra de Deus. E aí se encontra o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar. São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos. Vejam, tudo o que aconteceu comigo, meu nascimento, a minha vida, a minha morte, o meu batismo, a minha ressurreição, tudo isso era para cumprimento da profecia. Tudo isso estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que era a Bíblia que os discípulos tinham naquele momento. Veja ainda um parágrafo da nossa lição. Também encontramos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos motivar para testemunhar. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele teve que morrer e o que sua ressurreição significava. Era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada de um reino político e terreno para a grande solução, para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. Os discípulos, irmãos, estavam esperando que Jesus estabelecesse o reino de Israel. E depois que Jesus morreu, ainda agora ressuscitado, quem sabe eles pensavam ainda agora que ele vai restaurar o reino de Israel.
Mas Jesus estava mostrando as profecias e mostrando que o seu reino não era um reino carnal, um reino terrestre, mas um reino espiritual. Revelava a vitória de Cristo sobre Satanás, a garantia de que um dia a maldade seria destruída, a terra seria recriada e Deus estaria entre seu povo. E lá em Lucas 24, 45, nós encontramos: e lhes abriu o entendimento para que compreendesse essas verdades que deveriam compartilhar ao mundo. O fundamento profético, irmãos, é o que nós devemos também mostrar ao mundo. O fundamento profético da vinda, da obra, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento profético do Evangelho da salvação. Como é a questão do fundamento profético hoje, irmãos? Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se sem o fundamento da palavra. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos firmar o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa fé no Senhor Jesus. Incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos, que incluem o primeiro e o segundo advento do Senhor Jesus Cristo e conduzem a eles. Com essas verdades firmemente compreendidas, estaremos prontos e motivados para a missão. O Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos para o fundamento profético da sua primeira vinda, daquela vinda no século I, na virada do século I. O Senhor Jesus estava fundamentando, estava mostrando a sua vinda e mostrando a sua vinda como ela estava relatada nas profecias da lei, dos profetas e dos salmos. Nós hoje, irmãos, aguardamos a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos nos motivar e como nós podemos fundamentar a nossa motivação? Também nas profecias que apontam para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o estabelecimento do reino eterno de Deus, a extinção do mal e uma vida eterna e feliz para cada um dos seus filhos. Como podemos fazer isso, irmãos? Fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na Bíblia Sagrada. Os nossos primeiros irmãos crentes tinham somente os profetas, salmos e o Pentateuco, a lei. Nós temos a Bíblia completa, irmãos. O Velho Testamento e o Novo Testamento, todos apontando para o Senhor Jesus Cristo. E é por conta dessa motivação, a motivação profética, a maneira concreta como a Bíblia Sagrada aponta o Senhor Jesus Cristo, é aí que nós encontramos a motivação, uma das motivações para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e que nós, agora que estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, tenhamos também no fundamento da profecia a nossa motivação, a nossa grande motivação para pregar o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas. Deus que acompanhe cada um de nós na nossa missão, motivada pela palavra de Deus.